Bom, vamos falar sobre escola? Vamos fazer a crítica à escola 2.0. Já lancei vídeos relacionados a isso, então é só pesquisar crítica Toriquetório RPG que vai aparecer aí. Também tem uma coisa que eu fiz sobre Ordem Paranormal. Relaxa que vai ter sim referências a todo o assunto principal do canal, que é RPG e tudo mais. Só que vou aproveitar aqui, já que eu já me formei, que eu quero aproveitar, quero falar sobre isso, quero falar sobre minhas experiências, quero melhorar o vídeo anterior. Esse vídeo talvez eu faça ele ser longo, vai ter corte, enfim. Vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui. Enfim, fiz até um roteirinho, pensei antes, todo um trabalho anterior. Então vamos lá. Eu quero começar falando sobre a educação, salientando a minha opinião, que isso é muito importante que as pessoas tenham essa dificuldade. É um vídeo meu no meu canal, tudo nas minhas coisas, só que as pessoas têm ainda essa dificuldade em, nossa, então o que ele está falando é verdade absoluta? Não. Inclusive eu posso falar muita merda que, se você discorda, por favor, fale nos comentários, vamos discutir sobre. Se quiser me xingar também, xinga, que é ótimo pro engajamento. Então vamos que vamos. Eu quero começar falando, então, voltando, né, ao meu pensamento, em que eu acho, de verdade, eu acredito, inclusive é parte demais de todo o conteúdo da comunidade de RPG, em que eu acredito que a educação é a base da nossa sociedade, porque se as nossas crianças são inteligentes, se já tem todo esse trabalho inicial para formação de bons adultos, de pessoas inteligentes, que tenham habilidades em resolver conflitos, que sejam socialmente e emocionalmente estáveis e blá blá blá. Assim a gente consegue buscar. A gente consegue quase que naturalmente criar um mundo melhor. Politicamente, economicamente, em todos os sentidos. Se as pessoas forem inteligentes, não tem discussão, acabou. Todos os problemas de verdade. É um negócio que eu penso que é cabal. Se as pessoas forem inteligentes, acabam os problemas. Enfim, vamos começar falando sobre nascimento. Vou começar bem do início mesmo, porque eu sinto que já desde esse ponto a escola é muito afetada, porque é um negócio que a gente tá em contato quase que todos os dias. A gente escuta e, ok, leva na naturalidade, mas é algo extremamente problemático e que a gente tem que discutir mais, a gente tem que questionar mais, a gente tem que falar mais. Então, vamos lá. Eu não sou um grande conhecedor disso. É uma informação que eu obtive com os meus próprios estudos. Se eu estiver falando merda, por favor, vamos conversar sobre isso. Eu acho importante que até essas coisas são mais científicas, são mais complexas, que, enfim, vou falar de medicina aqui. Então, por favor, se tiver um médico aí que souber como explicar e tal, deixar isso mais claro, eu acho que é importante. Esse tipo de coisa a gente tem que estar falando na internet, não só falando merda de Haluk, Jean L, Yanni, essas porra. A gente tem que estar falando de coisas sérias, coisas importantes, porque é um negócio que eu acredito que, assim como na igreja, a igreja não tem que ser o único lugar em que a gente tem que ser espiritual e tem que rezar. Da mesma forma que eu acredito que não é só a escola o lugar de estudar, tem que ser um ambiente que vai estar perfeito para isso em todo tipo de situação, enfim. Então, em que a própria maneira com que os nascimentos acontecem são extremamente problemáticos. Então, até o bagulho da pose ginecológica, todas as manobras que existem, o fato da gente de ter esse exagero na cesárea, a forma com que até isso é extremamente agressivo nos Estados Unidos. Então, assim, parece uma coisa simples, parece uma coisa suave, que, não, isso é só normal, mas não, existem, por exemplo, isso é científico. Se eu estiver falando merda, por favor, me corrijam. Em que a maneira correta de que um nascimento tem que ser feito, que uma criança tem que vir ao mundo, é com a pessoa em pé. Com a pessoa em pé. E tem que ter um tempo com isso, não tem que forçar a barra ou até o bagulho de induzir o parto. O fato de ter muito pouco nascimentos em banheiras, não dar essa escolha pra pessoa. A quantidade de violências que acontecem, o que a gente chama de violência obstétrica, as pessoas não têm o conhecimento da existência de uma profissão que é muito importante, que é a doula, que é uma pessoa que vai estar
é sempre ali acompanhando a mãe, todo o processo, explicar. Ela entra na sala de cirurgia pra ter certeza de que nada vai acontecer, porque parece besteira. Mas acontece muito problema relacionado a isso. A exageros com manobras que não são muito, né, não são consideradas boa coisa. O fato de que fica naquela pose, sentada, deitada, que não é o correto é a pessoa em pé, porque a gravidade ajuda, biologicamente falando, a maneira mais confortável de se fazer, parada de induzir demais, problema da cesárea, enfim, pode parecer besta, mas eu sinto que se a gente não cuida desses problemas, dessas coisinhas que estão em todos os âmbitos da nossa sociedade, as coisas vão acumulando. E é o que eu acredito, o nosso sistema e toda essa corrupção, todas essas coisas ruins que giram ao nosso redor, não é. Se a gente olha por fora, parece complexo. Mas se a gente começa a desmembrar o problema, a gente percebe que é um monte de coisinhas super simples. Na medicina, na forma com que a nossa família acontece, a forma com que a nossa cultura, a forma com que a gente se comunica. Todas essas coisas vão se acumulando e parece que é uma coisa muito difícil de se resolver. Mas eu acho que são pequenos detalhezinhos que, se todo mundo estiver fazendo bonitinho a sua parte, já era, se resolve. Então é nessa que eu também já quero partir para criação. Antes da gente ir para a escola, a gente tem que ir para criação, porque vamos pensar, é um negócio que muitos professores falam sempre, que é o negócio de aqui é lugar de estudar. Aqui a gente não tá para ensinar nada, educação vem de casa, né? Não é um negócio que é muito dito. Eu acho que isso é extremamente pouco observado. Cara, a gente faz psicotécnico para ter carro, né, pra gente poder dirigir, tem um psicotécnico, tem toda uma prova, tem toda uma capacitação. Eu acho que é zoada a capacitação, é zoada, mas, né, enfim, tem. Ou então tem toda essa discussão de posse de arma e tal, em que também tem essa parte que é muito importante de uma prova psicológica para ver se a pessoa é preparada para isso, tem que ter todo um treino, mesmo que, beleza, vamos liberar, mas não pode ser simples assim. Até a questão de aborto, né? Tem toda uma discussão que eu também acho ridícula, enfim, voltando um pouco pro tema anterior, em que eu de verdade. Então, pensa, são coisinhas muito básicas que a gente discute que eu acredito que por besteira. Então, não. Se a pessoa se ela tem condições e tudo mais, ou simplesmente se foi uma violência, beleza, ela pode abortar. Se ela tem condições, ela tem que ter a criança. E a partir do momento que a gente começa a falar muito de moral, as coisas vão se complicando, as coisas vão se tornando abstratas demais, a gente não consegue lidar, a gente não consegue discutir direito, e aí fica uma maluquice, e é aí que começam a entrar os problemas. Então vamos lá. Criação. A criação vem de casa. Perigosíssimo. Não existe psicotécnico pra você. Tudo bem, eu entendo. Porra, não tem esse controle. As pessoas, às vezes, elas se tornam pais e boa. Mas, porra, talvez não deveria ter algum tipo de sistema, algum tipo de. Todo um trabalho ao redor disso de que, porra, beleza. Vai ter uma pessoa que ela vai se tornar mãe. Não tem que ter algum profissional que vai lá e vai capacitar essa pessoa? Ou então, beleza, também tem que entrar em contato com o pai. Pô, tem pai. E aí? Tem que resolver esses problemas. Parece bem, sabe? De verdade, é meio a Deus dará. Nasceu, ajudou lá, qualquer coisa tem ali um Bolsa Família se tiver passando dificuldade, é nóis. Porra, e se a pessoa, ela, sabe, se ela tem dificuldade, se ela não sabe cuidar de um filho, não tem uma prova pra isso, não tem uma forma de você ver se tá sendo feito da melhor maneira, e também tem esse negócio de que somos um povo extremamente rico culturalmente falando, então tem a pessoa que é mais religiosa, tem a pessoa que é ateia, tem a pessoa que é europeia, tem a pessoa que é mais asiática, que é a pessoa do Oriente, tem a pessoa que é americana, tem a pessoa que é não sei o quê. E tem toda essa diversidade, às vezes a criança ela tá num ambiente que é completamente diferente do que ela vai realmente passar na escola, porque também tem esse problema aí vamos passar então pro ensino básico. O próprio ensino como um todo, em que a gente quer mediar, a gente quer ensinar todas as pessoas da mesma maneira,
é um ensino em que a gente só dá atenção para um tipo de inteligência, porque existem vários tipos de inteligência, não só o escrito, o matemático, existe o espacial, o emocional, o argumentativo, o físico, existem infinitas inteligências que não são levadas em conta, que não são trabalhadas. É, tudo bem, com certeza muita gente pode começar a argumentar que, pô, aí a gente tá começando a entrar em muitos conflitos que são políticos, que são estruturais, que não tem como resolver. Eu acho que não. Porra, é o teu filho, é a escola, é o ambiente mais importante que tem. Porra, vamos lá. Pra uma criança ela nascer bem, precisa de tal coisa. Puta, não dá porque a estrutura tá meio não sei o que, então deixa pra lá? Não, eu acho que a gente tem que estar brigando o tempo todo. Porra, peraí, então por que cacetas o meu filho, ele se. Vamos lá, vamos continuar. Eu estou me perdendo. Vamos lá. Ahn, deixa eu pegar aqui a minha colinha pra eu não me perder. Então, ensino básico. Vamos lá. Um detalhe que eu acho extremamente importante que a gente não fala sobre. Beleza, a gente tá lá aprendendo sobre matemática e tal, mas a gente fala muito pouco sobre psicologia. Como assim? Em que sentido? De que, tudo bem, é só quando acontece uma briga ali entre as crianças que o professor, alguém vai lá parar, apartar e de repente a pessoa vai dar algum ensinamento, se mesmo ela tendo ali alguma faculdade, algum alguma faculdade de pedagogia que ela se preparou para isso, nem sempre é o perfeito, o máximo que ela vai falar ó, as pessoas pensam diferente, lida aqui com seu amiguinho, é assim mesmo e tal, mas é um negócio que é extremamente superficial e que a criança não vai entender e boa. E eu não acho que isso é um bagulho que tem que ser deixado de lado. Porque, porra, beleza. É importante que a criança aprenda a ler a matemática básica para quando ela for pro primeiro ano, para ir pro fundamental, ela já meio que esteja com uma base para ela conseguir fazer isso. Mas talvez o mais importante para seres que são extremamente sociáveis, a humanidade, você trabalhar com essas crianças, pô, tá vendo esse menininho que é diferente de você? Que ele tem outra cor? Isso é normal, isso acontece porque lá atrás aconteceu tal coisa. Daí de novo, nossa, que besteira, por que você vai ensinar isso pra uma criança? Eu acho que é extremamente importante você ensinar isso pra uma criança. Ao invés de estar mostrando pra ela que, beleza, aí eu já vou falar pro fundamental. Ao invés de você ensinar ela em como você vai fazer o 55 mais 137, você vai mostrar pra ela que, caralho, é importante esse raciocínio lógico, essa proximidade do ser com o problema e não só com a matemática em si, porque senão lá na frente a pessoa, é sério, eu já passei por isso, de eu estar perguntando algo sobre o determinado teorema e tal, tá, mas o tal lado e tal não faz sentido porque a parede tem tal sabe? Eu pensando logicamente no problema em si que tá descrito na situação problema. Eu não quero fazer a conta. Eu primeiro quero entender qual é o problema que eu preciso resolver. E a pessoa, como assim? Você leu a parada? Eu nem li, eu só botei os números ali e é nóis. Eu só encaixei a equação e fiz. Isso é problemático, porque a gente não tá fazendo pessoas que vão ter habilidade de resolver problemas, de lidar com pessoas, de ser criativas. Não, a gente tá criando um monte de maquininha, robozinho que vai copiar equações e vai colocar. E a gente já tem isso, a gente já tá com a porra uma calculadora, por exemplo. A gente não precisa do ser humano para fazer isso. O ser humano, ele existe para ser criativo, para ter um pensamento que vai ser além do que simplesmente a matemática. E a gente quebra isso a partir do momento em que a criança ela pergunta: Nossa, professora, mas por que o Márcio comprou 180 maçãs? Aí, às vezes a professora é legal, ela... será que eu só calo a criança? Não, faz a conta aí, é assim mesmo, o Márcio... Sabe, por que ela não... Bom, é porque o Márcio, ele tem uma loja de maçãs. De repente, a criança, nossa, mas por que ele tem que comprar tudo isso? Ah, porque ele vende essa maçã. Nossa, aí, vamos lá. Eu criei todo um bagulho aqui na minha cabeça, vamos ver se vocês conseguem acompanhar. De verdade, eu demorei muito tempo, porque eu não sou muito dessa área e tal. Eu sempre fui muito questionador. E o meu pai, ele sempre parou pra me explicar esse tipo de coisa que eu acho que eu deveria aprender na escola desde muito cedo. Porque eu sinto o quê? Se desde cedo eu tivesse aprendido isso, lá na frente eu não teria tanta dificuldade em compreender
a trigonometria, os ângulos e o pi, e o fato de uma ponte em arco, grega e blá blá blá. Então vamos lá. Se a criança pergunta, porra, por que ele comprou 180 maçãs? Pô, ele vai vender. Vamos lá. E daí eu não tô sendo, nossa, como ele era inteligente. Era uma discussão que eu tinha entre os meus amigos quando eu era criança e a gente não entendia. Tipo, mano, e o dono de um supermercado? Como é que ele ganha dinheiro? Porque ele compra tudo e ele revende? Mas como é que ele sabe? Eu, quando criança, não entendia. Ué, o cara compra e vende? Que idiota, ele já comprou. Sabe? É um negócio que não entra na cabeça. E eu sinto que é extremamente importante que crianças, desde pequenininhas, consigam entender esse negócio do lucro, por exemplo. Ó, então, ele comprou essa maçã por R$ 1 e depois ele está vendendo por 2. Pensando que, no início, ele tinha 50. Ele comprou 50, ele gastou 50, mas ele vendendo por 2, ele vai ter um lucro de outros 50, porque ficou 100 no total. Ele vendeu por 100 algo que ele comprou por 50. Ele conseguiu 50 de volta. Caralho. Sabe, eu quando criança, isso estourou a minha cabeça. Porque, nossa, interessante. E, porra, por que a gente tá focado em saber o 37, mas... Ok, eu entendo que é legal você saber fazer a parada de cabeça e tal. Você quer fazer um monte de maquininha que vai fazer contas. Ou você quer uma pessoa que ela vai ter esse raciocínio de lucro, de dinheiro, de lógica e de... Nossa, entendi. Então, daí por que ele tá vendendo a mais? Porque ele precisa desse lucro. Também porque, pô, ele entrou em contato com a pessoa que é lá de longe, que plantou essa maçã, trouxe pra cá. Então, em troca dele ter pego e ter, né, trazido pra aquela galera dessa cidade, que é longe das macieiras, então ele tá vendendo por um preço ali um pouco mais alto pra ele ganhar dinheiro com isso. E, nossa, aí de novo, nossa, que besta, a criança não tem que saber isso. Será que não? Ou então, o bagulho lá que eu falei lá atrás sobre violência obstétrica, sobre o nascimento, sobre essas manobras e... Nossa, mas medicina, nada a ver. Será que é tão nada a ver assim? Pra mim, essas coisas são mais simples do que uma trigonometria da vida. Porque é algo extremamente abstrato. E a gente tem que ensinar pra criança algo que tá próximo a ela ali, que ela consegue ver e consegue compreender as diferenças, as aplicabilidades desse conhecimento. Isso que eu acho que é importante, é como esse conhecimento se encaixa em detalhes. Então, se eu sei desde criança sobre isso, eu não vou ser o único a questionar para a professora sobre a trigonometria. Todo mundo vai questionar, porque desde sempre elas foram trabalhadas desse jeito de que, ó, essas coisas existem porque elas né, estão aqui para resolver problemas. Você teve que aprender o mais e o menos desse jeito meio esquisito, do 20 mais 35, porque lá na frente, no que você for fazer uma conta de vezes, e divisão, e fração, se você não tem esse conhecimento, você não vai conseguir. E isso aqui serve para isso aqui. Tá, tudo bem, entendi, beleza. Só que a gente não chega nesse ponto com a trigonometria. Porque a trigonometria ela é muito importante. Por exemplo, para você entender sobre vetor, e é muito relacionado com a aviação, por exemplo. Só que a gente não fala sobre aviação. Então, para na trigonometria. Como você parar de ensinar uma criança no 137 mais 50 maçãs. Tá, 187, mas... E aí? De novo, parece besta. Parece... nada a ver, esse cara aí tá falando merda. Mas imagina se tivesse todo esse trabalho. O quão melhor que não seria. O quanto que a nossa galera... Não, de repente, óbvio, às vezes eu sou estranho. Eu gosto. Eu gosto dessas coisas. Mas aí vamos pensar. Desde muito pequeno, de novo, eu e o meu núcleo de amigos, que a gente era muito mais dessa área, a gente fazia, a professora passava tipo 25 questões de matemática básica, a gente fazia em 5 minutos. Enquanto outras pessoas demoravam pra caralho. Por quê? Porque a pessoa não gostava. Beleza, ela entendeu, mas ela demora, ela não tem tanta habilidade porque ela não gosta. Não é nem porque ela não sabe, ela só não gosta. Eu tinha muitos amigos que também tinham, daí, nossa. Aí eu, como criança, não entendia, mas a caceta do adulto, que, nossa, mas quando o professor, por exemplo, falava de algum animal, ou era algo mais relacionado a fazer um textinho, fazer um desenho,
Aquela outra criança era muito melhor do que eu, porque eu desenhava tudo escroto ali. E aí, por exemplo, a gente passava por algo mais complexo dentro do desenho, aí eu achava um saco, porque eu não sabia, mas o outro cara ia fazer rapidão. Aí inverteu o jogo, porque ele chegava em mim, tá demorando, não sei o quê. E porra, por que que essas crianças, elas estão sendo desenvolvidas dessa mesma maneira? Eu sei que é importante, mas pura, dá um foco a mais ali para aquele moleque do desenho. Ensina um pouco mais do desenho, porque ele vai levar de letra. Da mesma forma comigo. Se o cara já desde cedo fosse me avançando pra matemática, porra, é um negócio que eu gosto. E aí eu já estou sendo capacitado desde cedo, aos pouquinhos. Lá na frente, eu vou ser o cara que vou poder estar falando de aviação quando naturalmente fala de trigonometria. Enquanto o cara de arte, ele já poderia estar fazendo um quadro foda e vendendo, sabe? E só que não tem esse trabalho de você desenvolver o tipo de inteligência daquele aluno. Não, você não desenvolve. Você trata todo mundo igual e dá nessa merda do caralho. Aí é um outro negócio que eu também acho importante. Pessoas que têm algum tipo de deficiência, pessoas que têm algum tipo de atraso, pessoas que às vezes veem de outro país e sabem uma outra língua e não sabe a língua nativa daquele país. Sabe? Um monte de outros probleminhas que, no que você não consegue lidar com as pessoas padrões, porque eu não gosto de falar comum, pessoas, enfim, as pessoas padrões, né? Você não consegue lidar com elas. Quando vem essas pessoas que você depende de um tratamento um pouco mais especial, fudeu! Fudeu! Você não consegue falar, você não consegue. Os professores não são capacitados para isso. A quantidade de vezes que eu, como criança, eu hoje em dia, vou falar com algum profissional, um diretor, um coordenador, alguém que tá lá para te ensinar, eu falo, nossa, a tal pessoa é tão estranha, pro. Por quê? É assim mesmo, só ignora. Ou então, nossa, hoje em dia eu fui num coordenador, eu perguntei, pô, tal pessoa falou de tal jeito comigo, não entendi, ela tem alguma coisa? Daí, sabe, eu perguntando, querendo que a pessoa me ensine, querendo me explicar como é que funciona. Ela, tem tal coisa, se te incomodar mais, você fala que eu tô vendo pela câmera. Não, cara, eu quero entender como é que eu lido com essa pessoa, porra. E se ela está falando assim comigo, porra, como é que ela é tratada na sala de aula? Então, enquanto todo mundo tá lá fazendo a parada, você só entrega qualquer merda na mesa da pessoa e foda-se. É isso, e sai. E tem gente que tem a coragem de falar, não, essa educação no Brasil é ótimo. O problema do brasileiro é porque ele trabalha pouco. O problema do brasileiro é porque não sei o que, não é como igual nos Estados Unidos. Caralho, velho. Você entende o quanto que são coisinhas super pequenininhas que se você resolve e você tem esse estalo de pura, tá errado, resolve. Aí você vai pra um outro âmbito, se todo mundo tem esse mesmo pensamento crítico de, caralho, tá errado, vamos resolver. Beleza, resolve. Pronto. Eu sou muito besta em pensar que se as pessoas forem inteligentes, tiver essa consciência, tiver esse pensamento crítico, os problemas não se reforçam, os problemas não conseguem se manter, porque a pessoa vai olhar e tipo, mano, what the fuck? Não entra na cabeça da pessoa. E eu acho que isso é importante. De a gente parar de naturalizar o errado. Parar de naturalizar o é assim mesmo. Parar de naturalizar a pessoa é diferente, dane-se. Não, se a pessoa é diferente, cacete, tem que fazer alguma coisa, a gente tem que conseguir encaixar ela aqui junto com a gente. Não igual faz na inclusão, que tem pessoa que é surda, pessoa que é cega, mas sabe, você não tem um trabalho em cima. Aí você, vamos incluí-la, só que ela só tá junto, todo mundo tá discutindo sobre a atividade, só que a pessoa não consegue, porque ela tem ali algum tipo de algum atraso em relação aos outros. Só que aí você incluiu ela ali no meio, mas ela só tá ali. Mas ela está sendo ignorada, porque ela não tá conseguindo participar. E isso você está incluindo ou você está excluindo a pessoa? Caralho, porque você não está dando um tratamento especial. A pessoa ela vai se sentir mal por estar sendo tratada diferente. Então você trata ela igual. Só que ela não vai entender. E você está excluindo. Enfim. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Bom, eu falei tudo que eu queria. Então, sério, desde a criação,
porra, as pessoas têm que ser ensinadas a ser pais. A gente aprende a dirigir, a gente aprende a fazer essas coisas. Por que a gente não tem ninguém que ensina a gente a como criar uma criança? Filha da puta! A quantidade de moleque que simplesmente, se ele tivesse uma criação da hora, ele seria um bom aluno, ele estaria, sabe, bem, não sei o quê. Mas aí, ele é criado de qualquer jeito, num ambiente de qualquer jeito, no foda-se, ninguém tá nem aí. Aí ele vira um bandido, ou ele simplesmente ele é problemático e foda-se. Ah, isso aí, é um filho da puta, porque ele não quer estudar. Olha que malandro. Tipo, caralho, é tanta ignorância que não é na minha cabeça, velho. Ai. Enfim. Vamos parar de naturalizar essas coisas nos ambientes menores. Porque no que a gente naturaliza o coisinho, esse coisinho acumula em vários outros lugares. Até que a gente cria o quê? Um sistema em cima dessas merdinhas. Que representam ignorância, preconceito, o foda-se, deixa assim mesmo. E aí vai acumulando e fica assim. Enfim. Falei o que eu pude, falei o que eu queria. É isso. Se você quer entender mais da minha opinião, se você quer discutir mais sobre isso, se você quer, inclusive, lutar mais relacionado a isso, porque é o meu trabalho, utilizando a minha comunidade de RPG, eu trabalho esses assuntos o tempo todo, todos os dias da minha vida, e eu simplesmente quero passar isso. Se a escola não tem essa habilidade da didática, se não tem profissionais capacitados, então eu estou tentando fazer a minha parte para conscientizar as pessoas, para fazer com que a pessoa ela seja autodidata e ela estude por conta própria, porque, né, a gente não, né, a sociedade por conta própria não tá pronta para isso. É isso. Se você, ao mesmo tempo, quer se divertir, quer lidar com pessoas diferentes, é um negócio que eu também penso muito de... Eu quero acabar com conflito entre gerações, enfim, entre outras coisas. Vem pra comunidade do Universo RPG. É isso, vem pra estudar, vem pra... Cara, de verdade, vem pra fazer a diferença mesmo. Senão, foda-se. Se você só quer brincar e tal, não tá nem aí, você viu esse vídeo e achou besteira, infelizmente você é uma pessoa que já foi engolida. E fazer o quê, né?